Olá pessoal, olá amigos da Sociedade Chesterton Brasil, todo mundo que acompanha aí o nosso conteúdo da Sociedade Chesterton Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma, devo chamar de aula, um bate-papo com vocês sobre uma das pérolas, né? Imagina que uma concha tem uma pérola por concha. Bom, esse nosso último lançamento, o Poço e os Charcos, tem várias ali dentro, né? E já começa com um artigo que é para desmontar, certo? Eu não sei se a gente pode chamar de um certo puritanismo, né, no discurso, ou escândalo que algumas pessoas têm com uma certa graça, né, que existe dentro, né, da maneira de expressar a verdade, ou de defender aquilo que considera verdadeiro de alguns autores, tá? E pensar que a integridade moral, ou mesmo a santidade de vida, não vai combinada, né, com uma boa dose, né, de trocadilhos, certo? Ou às vezes até de uma outra expressão ambígua, tá? Então, isso está presente. E o Chesterton vai nos mostrando como, né? Agora quando a gente fala muito, né, sobre Chesterton, nosso papel aqui é falar, né, das boas coisas a partir de Chesterton. Isso é muito importante, tá? Às vezes algumas pessoas se aproximam do conteúdo da Sociedade Chesterton Brasil e a ideia da sociedade, pelo menos, não é o Chesterton pelo Chesterton, mas o Chesterton pelas coisas boas que o Chesterton, né, nos trazia e compartilhava conosco e nos fazem pensar, tá? Mas a gente percebe que falando do Chesterton, e tem algumas pessoas que inclusive falam da santidade de vida do Chesterton, isso é algo que fica à alçada da igreja, né? Investigar e ver e tudo mais, mas que acham que defender essa santidade de vida, né, coloca o Chesterton dentro de um discurso super bonzinho, super, né, sem nenhuma ironia, sem nenhum trocadilho, nenhuma brincadeira, nenhuma situação que algumas vezes até, né, é aquela frase ao teu interlocutor que você e a plateia trocam olhares, começam a rir, né, e, bom, se ele é um bom interlocutor, ele vai rir junto, e se ele é um cara ali que, né, na verdade tem as ideias confusas, como você está tentando mostrar, essa confusão diante do teu trocadilho vai ser, na verdade, mais um dos sinais das dificuldades de argumento dele, certo? E aí essa pérola que existe dentro, né, do nosso Poço e os Charcos, é o primeiro dos artigos ali, que é a apologia do bufão. E a figura do bufão, eu acho até que a gente tem que explicar um pouquinho o que é o bufão, né? O bufão, na verdade, é uma das expressões que eu uso para aquele papel que existia por parte do dito bobo da corte, tá? O bobo da casa, certo? Importante dizer uma coisa, o bobo da corte não é simplesmente o sujeito que ficava fazendo estripulias ali, assim por diante, certo? Que também fazia isso. Mas ele era uma pessoa que também era responsável por providenciar, né, alguns divertimentos, e alguns divertimentos bem pueris, assim, né? Nada que fosse de uma alta complexidade, ou seja, não era papel do bobo organizar que tivesse uma grande peça de teatro no palácio, coisa do tipo. Mas coisas bem, vamos chamar assim, de um humor popular, certo? Esse era o papel do bobo. E é interessante porque o bobo, por outra parte, também era um sujeito que algumas vezes brincava com situações que eram tensas, às vezes delicadas dentro do cenário, né, de uma corte, de um palácio, coisa do tipo, certo? Só que afinal de contas, como era um bobo ou um bufão, né, ou um louco, tá? Poderia ser chamado nisso, de alguma forma o bobo ou o bufão encarna essa coisa da loucura, tá? Ele não era levado em consideração, ou seja, se fosse um ministro falando, se fosse, né, um nobre, se fosse talvez alguém de algum movimento popular de protesto ou rebelião social falando algo, né, isto ou aquilo, cair em desgraça, expulso da corte, preso, né, enforcado e assim por diante. O bobo, né, era alguém que é até de mau tom não tolerar a brincadeira do bobo, certo? E é interessante, eu me lembro, inclusive, da série The Tudors, que eu não sei porque o nome é The Tudors, na verdade só aparece o Henrique VIII, o único Tudor que aparece, não, mentira, aparece a Elizabeth, né, e a Mary, tá, vá lá, né, mas tem uma das horas em que o rei está passando por uma série de problemas que claramente tem a ver com todas as decisões disparatadas dele, e o único cara que vai falar pra ele ali o que ele precisa ouvir é o bobo, né, então é uma cena bem interessante, assim. Então esse papel. Chesterton é um servidor da verdade, é assim que ele se vê, ao menos. E eu acredito que de fato ele foi isso, certo? E ele diz que o serviço que ele vai prestar à Inglaterra é o serviço da verdade, né? Então, o Chesterton, ele se encontra dentro desse artigo, começa falando para nós acerca desses grandes nomes,
dessa poesia moderna, certo? E que são muito enaltecidos pelo seu estilo e assim por diante, tá? Ele, inclusive, vai citar umas 2 vezes T.S. Eliot, até no começo do livro, né, vai aparecer ali a dedicatória dele ao próprio Eliot, porque ele vai dizer que, na verdade, depois passou a ler o Eliot, compreender, ler um pouquinho mais do Eliot, ele, né, fez até um certo meia-culpa ali, no final dedicou o livro ao Eliot. Ele disse que só não escreveu um livro em homenagem ao Eliot, porque ele diria que daí ele ia juntar um erro a uma impostura, que uma coisa ia ser pior que a outra. Ele ter tratado talvez com menos justiça o Eliot no artigo, né, talvez tenha, aí se junta isso com uma coisa pior que agora querer fazer uma homenagem ao cara por causa de uma ou 2, né, informações um pouco desencontradas ali na história, tá? Mas justamente isso. O que o Chesterton percebe? Mais do que mero amor humano, a questão do humor, ou do trocadilho, ou assim por diante, e vocês vão ver onde é que a gente vai chegar no trocadilho, tá? É a questão de que não é um servidor da verdade. E você precisa de uma maleabilidade de postura para poder fazer essa verdade chegar a todo mundo. Chesterton, ao longo do artigo, inclusive, vai dizer isso. Diferente, né, das panelinhas, e ele vai falar de como ele critica as panelinhas ali, mas ele não critica a panelinha porque com a panelinha eu excluiria alguém de algo que justamente a pessoa teria direito a ter acesso. Mas é que muitas vezes com a panelinha eu faço que o discurso artístico, ele, seja da literatura ou das artes plásticas como um todo, acabe se tornando um discurso, né, compreensível meramente a um determinado grupo de pessoas que falam para si. É o que ele vai dizer, né? Me interessa ter de fato aquele discurso que comunica e se comunica com aquele que me escuta, e não um solilóquio, não simplesmente uma coisa, né, que vai fazer sentido na minha cabeça ou para um determinado grupo da minha panelinha, certo? E ele vai falar de como esses, né, poetas modernos abrem mão de certas métricas muito populares, né, como a questão da aliteração, que ele vai dizer que na língua inglesa é algo que ninguém que escreve muito rápido, né, vai conseguir escapar, né, de aliterar, ou seja, de combinar ali os fortes, né, e fracos das sílabas ali no meio das expressões, certo? Ninguém vai escapar disso. Então esses autores vão usando outros sinônimos, né? Por exemplo, filho de peixe, e aí ele vai dar um nome científico lá, ou uma definição científica. Filho de peixe, não sei o que, descendente, prólido, ectotérmico, não sei o que lá certo? Alguma coisa assim. Para não usar filho de peixe, peixinho né? E assim por diante. Então ele vai falar de como esses caras são enaltecidos, né? Quando, na verdade, a grande preocupação dele é comunicar aquilo que ele considera verdadeiro e que ele considera que as pessoas precisam de uma dose desse humor do bufão, desse entretenimento bufonesco, certo? Dessa coisa tão popular, dessa coisa que nenhum homem precisa pertencer a uma panelinha ou a um grupo de iluminados para ver, compreender e rir, tá? Então ele diz que isso tem que ser oferecido em algum grau. Precisa dessa forma bem humorada. E aí ele diz assim, se eu quero escapar da aliteração, né, uma solução pode ser o trocadilho, né? Usar uma palavra pela outra, né? Juntar, né, uma expressão engraçada que rime com o nome daquela pessoa ou daquela coisa a qual eu estou falando, né? Eu me lembro agora do trocadilho, né, uma que veio à cabeça agora era por exemplo, eu tinha... como eu dizer assim, né? Em vez de você estar se preocupando com você sabe quem, você deveria se preocupar com um aperto você sabe aonde. Coisas desse tipo. Em vez de você estar se preocupando com o problema da inflação, você deveria estar se preocupando com as inflamações do não sei o que lá, certo? Coisas engraçadas, divertidas. Você faz uma relação entre uma palavra, ou um problema, ou um autor, né, com alguma coisa que acaba gerando um humor ou no muito o inesperado. Inclusive essa questão do humor está muito ligada ao inesperado. O que gera a sensação de humor? Gera a sensação de humor, via de regra, é aquela sensação, é aquela coisa do inesperado, a coisa que te pega de surpresa, você não espera. Geralmente, né, existe um pequeno susto e depois a gargalhada, tá? Então esse tipo de coisa. E Chesterton considera que isso é fundamental para que eu atinja a todas as pessoas com o meu discurso verdadeiro, né? Se você ainda não é membro da Sociedade Chesterton Brasil, e eu recomendo vivamente que você seja, né? E os nossos membros recebem um artigo do Chesterton todo mês junto com uma aula. E dentro desse artigo, nós comentávamos até na última aula que eu dei, que o Chesterton justamente chama atenção para isso,
né? E dentro de um dos artigos que nós comentávamos, o Chesterton faz exatamente esse tipo de coisa. Ele começa nos divertindo ou nos instigando, né, com toda uma série de implicações literárias da palavra queijo, por exemplo. Fala da grande verdade que ele quer manifestar a partir dessa temática insuspeitada do queijo, e termina ali novamente nos dando mais alguma peça de entretenimento, né, e brincadeira de alguma forma, né, com aquele tema e com aquela expressão e assim por diante, certo? Então é justamente o que ele faz. Esse elemento do bufonesco, né, e aqui às vezes a gente pode pensar assim, mas é bacana, ok, mas a gente às vezes não consegue perceber a grandeza de caráter do Chesterton a fazer isso, certo? Existem serviços que só podem ser feitos às pessoas, à sociedade, a qualquer coisa que precise ser servida, quando nós abandonamos o nosso desejo de sermos levados a sério, ou mesmo abraçamos as coisas ridículas, para que aquelas pessoas, né, mais simples, ou às vezes não tão simples assim, porque também as pessoas que têm um pensamento muito complexo ou refinado, às vezes precisam, né, também de coisas, né, simples, populares, quase canhestras ou cafonas, né? Essas coisas divertidas de uma maneira simples, para relembrarem as grandes coisas. Então, muitas vezes, o que nós precisamos, e via de regra, nós sempre precisamos, é mais do que homens que se levem a sério, homens que levem os temas sérios a sério. Mesmo que para falar dos temas sérios, e especialmente para falar dos temas sérios, prendendo a nossa atenção e, sobretudo, ajudando a nossa inteligência, eles tenham que fazer papéis de bufão, ou às vezes até mesmo um papel ridículo, usando de trocadilhos, usando de expressões que quase tendem ao vulgar, mas o tempo todo tratando das coisas mais importantes, mesmo que de uma maneira leve, mesmo que de uma maneira brincalhona, mesmo de uma forma que faça que nós venhamos a rir deles, né? Mas depois compreendamos o que eles dizem e acabemos por rir junto com eles, certo? Acredito que o que nós falamos aqui já deu para vocês terem uma ideia da riqueza desse artigo. Existem outras coisas bem interessantes dentro dele, tirando toda a riqueza do livro Poços e os Charcos, que está aí à disposição já para venda, né, na loja da Sociedade Chesterton Brasil. Então, não deixe aqui então de se inscrever no canal, né, também marcar ali o sininho que está logo abaixo aqui do vídeo, também para você receber as notificações, certo? Também deixar sua curtida e o seu comentário aqui. Nós sempre gostamos de interagir com todos vocês que acompanham o nosso conteúdo. Ficamos por aqui então e até a próxima.